Sejam bem-vindos a mais um programa Agro Rentável. Nesse domingão, começo das chuvas, tem dia que chove, tem dia que faz calor. Pessoal, hoje estou aqui com uma surpresa bastante agradável. A Laís, que além de ser uma amiga, é uma profissional. A Laís é psicóloga, organizacional. A palavra é meio complicada aqui, um trava-língua, né? E a Laís, ela é proprietária da empresa Conduzir Pessoas. Qual a importância de um psicólogo no agro? Primeiramente, bom domingo, Laís, seja bem-vinda. Obrigada, Fabiana. Prazer estar com você novamente, né? Eu que agradeço. Pessoal, a Laís, ela trabalha com 80% dos clientes dela no agro. Olha que interessante. Mas o que eu preciso de um psicólogo dentro da minha fazenda? Gente, é totalmente sinérgico o assunto que nós vamos estar aqui hoje. Mas vamos lá, Laís, vamos puxar lá no princípio, né? Vamos. Por que você foi para essa área? Já que você formou em psicologia, o que te levou a ir para o agro? Eu fiquei curiosa, até me chama muita atenção. O agro, ele não tem aquela energia, Fabiano, de resultado. Eu acho o agro mais humano. Sim. Com as pessoas. Isso me chamou a atenção. Eu tive a indicação de um cliente importante. E aí, quando eu entrei, eu vi que o agro tem uma importância com as pessoas. Então, eles acreditam que a pessoa pode se desenvolver. Já quanto ali na indústria, no comércio, não tem muita chance ao erro. A qualificação ela tem que vir pronta. E no segmento do agronegócio, aquela questão da indicação, do lastro ali da pessoa, do nome, da família, dos valores pessoais, dos valores morais, isso é muito importante para quem é do segmento agronegócio. E isso me encantou. E além de ter essa ausência de gestão, né? Eu percebo que tem muito espaço para a gente, como psicólogo organizacional, trabalhar. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você fez um paralelo entre a indústria, o comércio e a fazenda. Ou seja, pelo que você disse, na indústria e no comércio, abre-se uma vaga, aquela vaga tem um perfil, a pessoa entrou e muitas vezes ela vai ficar por ali e não vai ter oportunidade de crescer. E você está nos dizendo que o agro é um pouco diferente, né? Se abre uma vaga, mas essa pessoa pode entrar como um vaqueiro, do vaqueiro virar um gerente, do gerente virar um gerente geral, talvez passar até para a administração. Ou seja, você está me dizendo então que no agro tem mais espaço que nas outras áreas para quem vai trabalhar? Tem. E quando a gente abre a vaga do agronegócio, seja agricultura ou pecuária, tem muito candidato, mas muito candidato que não é da área e quer entrar no agronegócio. E o agronegócio acolhe. Fala, opa, né? Ele vê a habilidade, ele vê muito mais a vontade, não é nem tanto só o portfólio ali, o currículo técnico, mas a vontade daquela pessoa crescer, do quanto ela está disposto a ir junto com você. Isso faz total diferença. Talvez ali na indústria e no comércio, ele pode ser o inverso, ele não ter portfólio, não ter a técnica e ter a vontade, mas não serve, eu preciso que você tenha essa qualificação. Então é um pouco inverso ali, né? A exigência, o grau. Laís, duas coisas interessantes. A primeira que você está nos dizendo é que nós temos visto muito, principalmente herdeiros, não quererem ficar nas fazendas. Por quê? Porque muitas vezes a fazenda tem uma distância grande da cidade, que não tem um shopping center, que não tem um bom restaurante à noite, né? Então a gente vê, eu sinto isso, muitas pessoas falando, né, que o avô fez, o pai fez, e agora os filhos não estão querendo. Mas você trouxe pra gente uma informação muito importante, ou seja, se tem gente não querendo, você está me dizendo que quando você abre uma vaga para o agro, tem muita gente querendo ir para lá então? Com certeza. Essa notícia é boa. Gostei. Com certeza. Gostei de saber. Isso. E tem essa questão, assim, do segmento priorizar quem é o técnico, seja o médico veterinário, o zootecnista, e só reforçando a sua fala, então nós temos múltiplas formações que têm interesse em entrar. Então, desde economista, administrador, né, várias outras possibilidades para a gente trazer e melhorar ainda, né, com a equipe multidisciplinar dentro do agro.
Muita gente mesmo querendo. Legal. Mas a gente não trouxe aqui com a Laís aqui só para ficar falando de coisinhas legaisinhas. Eu vou começar a apertar a Laís aqui, porque quem está do outro lado nos assistindo, apesar de ser domingo de manhã, quer saber, quer mais informações. Laís, sim, vamos lá. Qual é a importância de se fazer um trabalho como o seu dentro de uma fazenda? Lembrando que, não sei se eu vou falar besteira aqui agora, mas assim... teoricamente, muitas vezes a gente fala assim, porque o funcionário da fazenda, então ele é chucro e não adianta muito conversar, e aí o veterinário, ele já vem com a cabeça pronta, e aí ele manda no peão. Quer dizer, a gente percebe, ou a gente pode entender de certa forma, que o negócio é meio travado ali, não tem muita parte humana, que eu acredito que seja totalmente diferente do que você vê, né, e do que você entende que deva ser. Então, qual é a importância do teu trabalho? Aliás, primeiramente, vamos voltar aqui. Explica para mim como é que é o teu trabalho dentro da fazenda. A psicologia organizacional, né? Então, a psicologia organizacional, ela vai olhar para o grupo e para a instituição. Então, dentro da instituição, nós temos uma estrutura básica para funcionar, uma hierarquia. Então, a gente vai ali no topo, o estratégico, o tático e o operacional. Dentro dessa estrutura, nós precisamos definir regras muito claras de como funciona esse sistema. Porque senão você vai focar muito mais no pessoal do que no coletivo. Então vamos lá. Para o João ele pode chegar atrasado, mas para a Maria não. Então se a gente tem uma regra de que não pode chegar atrasado, que deve guardar as tralhas, por exemplo, lá no local correto, que a medicação tem que ser armazenada. Desde que a gente tem esse processo de trabalho organizacional, a gente consegue trazer mais clareza, mais objetividade, treinamento para essas pessoas. Então, você consegue aproveitar melhor a mão de obra, consegue fazer controles, gestão e o principal, Fabiana, que é a gestão de pessoas. Então, você disse, talvez eu tenha uma pessoa que está ali queixosa ou muitas vezes eu poderia aproveitar mais ela, mas ela tem perfil para o que eu quero? E aí é onde vem a avaliação de perfil. Então, eu vou lá, faço uma avaliação de perfil profissional, eu entendo o processo de trabalho, vejo o currículo da pessoa, ou mesmo as experiências profissionais que ela tem. Vou fazer esse cruzamento e vou dizer, Fabiana, ela tem ali 80% de compatibilidade nessa posição que você quer colocar ela. Porque a chance de você perder um bom colaborador alocando ele no local errado é muito grande. Então, ajudamos a esclarecer, organizar, definir processo, definir papéis, desenvolver lideranças e muito mais. Bom, pelo que você está falando, se eu entendi, é o seguinte, pode ser que eu contratei a pessoa para ser gerente da fábrica e ele não teria o perfil para ser gerente da fábrica. Ou seja, o que seria interessante era a gente analisar para ver se realmente esse cara tem que estar lá. Eu não vou te fazer outra pergunta agora, eu vou te convidar para a gente tomar uma aguinha. Esse domingo, apesar de estar lá meio querendo chover, não está chovendo. Vamos para os nossos comerciais, aqui a gente volta, que eu vou te espremer nessa parte aí. Ótimo, tá bom? Bora. Ok, então. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa.
Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Estamos de volta aqui, é aguinha tomada, não tomamos café, hein, Laís? Saímos para procurar um café, tinha só café com açúcar. Então no próximo bloco eu vou ver se no intervalo a gente acha um café sem açúcar, porque café com açúcar, pessoal, só meu amigo Jorge que gosta do famoso café abelha. Você sabe o que é café abelha? É aquele café que você taca muito açúcar lá dentro e no final das contas não vira um café. Vira um doce, vira qualquer outra coisa, menos café. Mas eu estava perguntando, pessoal, no bloco anterior para a Laís, o seguinte. Sim. Laís, então quer dizer que eu não posso colocar qualquer pessoa em qualquer lugar, porque pode ser que vai ter uma incompatibilidade, né, da vontade dessa pessoa ou mais ainda, né, mais profundo, da capacidade, da qualificação dela. Mas como é que eu vou saber se ele está na caixinha certa? Você me disse que faz uma avaliação de perfil. Explica pra gente um pouco mais profundo como é que é essa avaliação de perfil. Você olha para a pessoa de repente e fala assim, tem ou não tem? Ou tem todo um processo, tem todo um escopo mais profundo para você chegar nessa conclusão? Sim, Fabiano. Bom, o primeiro passo é a gente entender o processo de trabalho. Então eu vou conversar com você e você vai me descrever todas as etapas do trabalho. Eu vou te fazendo perguntas de forma bem natural, então eu preciso entender o que faz, como faz, quando faz, quem é responsável, responde a quem, e eu vou conduzindo esse mapeamento do processo de trabalho desse profissional específico que você quer que faça essa avaliação. Feito isso, então agora eu tenho ali o descritivo da função, o que é responsável, então eu tenho ali os requisitos, eu levanto os requisitos para essa posição que já está ali trabalhando. E sabe o que acontece? De repente eu vou descobrir que não é só uma função que ele está executando, né? Muitas vezes eu vou descobrir que ele está executando até 3, 4 funções. E de repente ele não está performando ou não está entregando porque tem muitas atribuições acumuladas ali. Então é possível a gente dar esse diagnóstico também nesse momento. E aí eu chamo esse profissional, faço uma entrevista com ele, uma entrevista que a gente chama psicossocial. Porque a gente olha o indivíduo não só dentro da empresa, a gente olha ele como um todo. Como é que é a vida dele, como é que é esse relacionamento dele, se ele tem filho, qual que é a proposta de futuro, como ele enxerga a empresa, como ele se enxerga nesse meio e o mais, como ele está ou não satisfeito fazendo o que ele está fazendo. Porque de repente, Fabiano, a gente descobre que a pessoa não está gostando do que está fazendo e cumpre ali porque ela precisa trabalhar. Enfim, feito isso, eu vou fazer a análise ali da formação, da experiência, análise curricular anterior à vinda dele ali para o seu negócio, somado ao que ele já faz. E aí eu vou dizer para você, realmente, ele tem bastante aderência, mas a gente precisa fazer um plano de desenvolvimento individual para ele, aonde ele precisa desenvolver tais e tais técnicas, seja, vou colocar um curso de pecuária de corte, um curso de manejo, a gente vai entender juntos qual é o gap que ele precisa ali para ele performar mais. Ou, eu vou te dizer, realmente ele não tem traço de liderança, ele tem dificuldade com comunicação, ele não vai conseguir entregar o que você almeja, porque o perfil dele realmente tem uma limitação. E aí é onde eu te convido a dizer assim, vamos posicionar ele em outro local? O que você acha da gente colocar ele aqui? Em outro local onde ele realmente consegue te atender e a gente não perde esse talento. E o agro possibilita isso, mais uma vez, reforçando, né? É muito aberto a isso, essa dedicação que foi feita, esse olhar com cuidado, com carinho, de aproveitar, de considerar alguns comportamentos que é importante, como lealdade, comprometimento, dedicação, a paciência para o negócio.
Então, tudo isso é considerado durante essa avaliação e esse feedback que eu vou te entregar. Eu te entrego ele formal, num documento em verbal, a gente faz uma reunião. Quando você fala me entregar para o gestor ou para o dono da fazenda? Isso, para o solicitante. E pode acontecer de você avaliar uma pessoa e de repente falar, amigo, isso aqui não serve para nada. Tem que eliminar, porque ele, quanto mais tempo ficar, pior vai ficar para ele e para a fazenda? Pode acontecer? Muito acontece. E muitas vezes a gente é contratado para fazer uma avaliação de perfil, mas muitas vezes o dono já sabe a resposta. Ah, que interessante. Então eu vou contar uma história para vocês aqui, pessoal. Uma curiosidade, né? A Laís está trabalhando conosco já tem algum tempo. Ela fez esse trabalho em todos os funcionários da fazenda. E interessante, existia um caso logo no início que a gente tinha dado uma chance, tinha dado 2 chances e por algum motivo a gente não queria tirar aquela pessoa daquele lugar, né? E era um consenso entre 2, 3, né, gestores ali que aquela pessoa não... Mas a gente não sabia o porquê de não tirar. Quando a Laís fez a avaliação, a primeira coisa ela falou, não serve. Ou seja, ela simplesmente chancelou com a assinatura de um profissional aquilo que a gente imaginava, mas a gente não tinha noção do porquê. Se alguém me perguntasse assim, por que tem que demitir essa pessoa e ele não... Não é que ele é uma pessoa má, cheia de qualidades, mas para nós, naquele lugar, ele não servia. E não tinha outro lugar que encaixava ele na fazenda. Sim. Mas se vocês perguntassem para mim, naquele momento, Fabiano, por que você não tomou a decisão de demitir ele? Não sabia dizer. E aí, quando a Laís fez o trabalho e mostrou pra gente, olha, ele realmente não encaixa nesse perfil por causa desse motivo. Então, ela deu pra gente uma bagagem, uma segurança da gente tomar uma decisão, né? E, no final das contas, foi uma decisão muito bem tomada, que a gente talvez não queria tomar essa decisão, mas tomamos e foi tão bom pra gente quanto pro funcionário, né? Laís, vamos adentrar no outro ponto aqui. O pessoal da cidade... né? E hoje está na moda, né? Vamos falar assim, que há 30, 40 anos atrás, acho que nem sei se tinha profissão de psicólogo, porque acho que ninguém tinha problema. Que é Brincadeira isso, à parte, né? Hoje está na moda, todo mundo está frequentando psicólogo, né? Por N motivos, é a briga com o namorado, é o problema na empresa, é o pai com o filho, enfim. E lá na fazenda? Esse pessoal tem essa parte também, aquele peão chucro que está lá em cima do cavalo, o tratorista que é caladinho o tempo inteiro. Ele pode ter essa parte lá, que ele não está feliz na família e está atrapalhando ele ali. Conta pra gente aí, ou lá na fazenda não tem isso? Ah, tem demais, né? Tem várias histórias para contar para vocês. Por mais que a pessoa é simples, não tem informação, nós identificamos os traços. Sejam os traços ali de agressividade, de introspectividade, alguns traços que a gente consegue identificar como ele é em relacionamento, como ele vai ser com você, líder, se ele vai ser subordinado, se ele vai ser ingerente ou não. E, por incrível que pareça, eles se abrem muito quando a gente se apresenta como psicóloga, né? Então, eles se sentem, assim, acolhidos na oportunidade de falar e se sentem assim, poxa, eu vou ser ouvido, Então, para os líderes também isso é muito importante, sentir acolhimento, sentir que está indo no caminho certo, dar um feedback também de orientação, olha, não é por esse caminho, você está errando nisso. Então, a psicologia organizacional nos propicia isso, né? Nos coloca a enxergar como grupo e dar esse acolhimento e essa direção. E olhar a pessoa, o indivíduo, como único também. De repente, Fabiana, aquele colaborador não está indo bem porque ele está com outros problemas. E ele não se abre com ninguém. Ele é mais calado, é mais introspectivo e vai gerando insegurança se a gente começa a cobrar, começa a pressionar e a pessoa não reage. Então, e você vai olhar ali no fundo o que é, tem outras questões por trás. Só que assim, a gente também traz uma racionalidade, que é o quê? Olha, eu entendo o que você está passando, mas a gente tem um processo de trabalho, a gente precisa fazer algumas entregas, a gente precisa fazer alguns acordos aqui e a gente vai definir um prazo. Você vai me contar mais sobre isso, mas agora chegou a hora de a gente procurar aquele café sem açúcar. Tá bom. Vamos lá para os comerciais, daqui a pouco a gente volta e vamos para o terceiro bloco, que eu quero apertar a Laís nessa parte.
confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Cafezinho tomado, estamos de volta aqui com a Laís. A Laís estava contando pra gente que sim, não é porque a pessoa está no campo que ela não vai ter problemas em casa, com a namorada, com o pai, com a mãe e tudo, e esse problema pode ser levado para dentro da fazenda e vai atrapalhar a performance dela, vai atrapalhar o relacionamento dela com o superior ou com os subordinados. E aí muitas vezes a gente não vai ter o resultado daquele trabalho como deveria ter sido, ou até perda de performance, né? Sim. E até, de repente, um desentendimento mais grave, que pode haver, quem sabe, até uma discussão, e você está perdendo um funcionário por uma bobeira, né? Uma alteraçãozinha ali, mas aí ele brigou com outro e falou, daqui eu não fico mais, eu vou embora, e, né? Enfim. Relações. Mas tem um outro assunto, Laís, que está me incomodando, por isso que também quero aproveitar a sua presença aqui. NR1, é isso? NR1. NR1 é uma norma que vai ser implantada em todas as fazendas? Todas as fazendas. Então explica pra gente, do lado de lá nós temos muitos pecuaristas, proprietários, nós temos muitos funcionários de fazenda que estão nos assistindo. Sim. E é de interesse de todos, porque não é uma coisa que vai vir para poder, quem quiser faz, vai ser obrigatório, é isso? Obrigatório, é uma lei, né? A NR1 já existe. Ela foi atualizada agora com o mapeamento dos riscos psicossociais. Então, a NR1, ela vem regulamentar a saúde e segurança do trabalho. E, anteriormente, a doença ocupacional relacionada à saúde mental, como depressão, ansiedade, burnout, não entrava nos riscos que a empresa precisava gerenciar, né? Por exemplo, se eu tenho um açougueiro, se eu tenho um vaqueiro, ele tem alguns riscos. Ele pode ter risco de queda, o açougueiro pode ter risco de corte. E a saúde mental, como que fica? Então agora, depois da pandemia, a gente teve um elevado afastamento do trabalho devido a doenças de saúde mental. E aí veio a atualização da NR1. Então ela foi prorrogada por um ano, né? Então era para entrar em vigor, lei obrigatória esse ano, mas foi prorrogada e começa a valer então ano que vem, em maio do ano que vem. Então a gente ainda tem um prazo para você se adaptar. E o que significa isso? A sua saúde e segurança do trabalho, geralmente você deve ter um segurança, um técnico de segurança do trabalho, que vai lá, faz a visita na fazenda. Ele já tem toda a papelada obrigatória que garante a NR1. E aí você precisa de um profissional, pode ser da área de psicologia,
de preferência, que vai fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. Feito isso, a gente faz a classificação desses riscos. Por exemplo, se eu tenho uma liderança que é mais agressiva, se eu tenho uma liderança que não tem uma boa comunicação, o que eu gero de riscos psicossociais para esses colaboradores? Se a comunicação da minha empresa não é assertiva, se eu tenho um alto índice de assédio moral, isso também é classificado como riscos psicossociais. Feito isso, esse mapeamento, a gente precisa fazer o monitoramento desses riscos. Então, quais são as ações que você vai realizar na sua fazenda para mostrar para o Ministério do Trabalho, se você receber uma visita, que você faz para diminuir esses riscos? E aí, a gente traz esse mapa dos riscos psicossociais e entregamos ali para o seu técnico de segurança ou para a sua empresa de saúde e segurança do trabalho, para ele acrescentar no PGR. E o PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, vai substituir um documento que se chama PPRA. E é uma documentação técnica, mas assim, é muito simples, não tem nada assim de difícil para fazer, sabe, Fabiano? É rápido, a gente faz esse mapeamento, a gente faz esse diagnóstico e aí a gente tem os monitoramentos. Então, uma vez por mês, a gente vai fazer algum treinamento, alguma palestra e vai disponibilizar para o seu colaborador psicólogos. Então, o Fabiano, por exemplo, já tem disponibilizado para a equipe dele o psicólogo organizacional. E aí, se você não tem, você faz essa parceria com a gente, a Conduzir, por exemplo, e aí você consegue garantir e justificar perante a legislação legal que você está implementando a NR1 aí na sua fazenda. Olha uma ideia que eu tive, por exemplo, a turma dos sindicatos. Eu vejo muitos sindicatos dos lugares que a gente tem propriedade, oferecendo, por exemplo, treinamento para operador de máquina, treinamento para doma de cavalo. Talvez, né, mais um serviço, né, dessa parte que ela está explicando de psicologia, da saúde e tudo. Por quê, pessoal? Nosso programa é agro-rentável, mas aonde está todo esse papo aqui linkado na rentabilidade do negócio? É total. Veja só, você tem um funcionário na sua fazenda, você tem 10 funcionários na sua fazenda, você tem 100 funcionários na sua fazenda. Mas qual que é a performance que eles estão tendo? Os seus 10 funcionários estão fazendo uma produção para 10 pessoas ou os 10 estão produzindo só para 7? E se você somar o que um pedacinho de cada um está deixando de produzir, você está perdendo 2 ou 3. E muitas vezes por qual fator? Por um fator que pode estar relacionado a uma discordância entre o superior e o subordinado, entre um problema na casa dele que muitas vezes ele chega na fazenda e não consegue desligar, e aí vai gerar uma certa desatenção, uma certa agressividade, e no final das contas, o que acontece? É um animal que pode estar sendo machucado por uma agressividade de um funcionário que não precisava de ter, é uma máquina que vai quebrar de repente por uma falta de atenção. Então tudo isso está relacionado, é produtividade e números que, né, poderiam ser melhores. Laís, para te contratar, por exemplo, a pessoa tem que ter 10 funcionários, ela pode ter 1, ela tem que ter 1000. Esse trabalho seu, esse trabalho de qualquer psicólogo que também exerce o mesmo trabalho, só para fazendas grandes ou para fazendas pequenas também ele deveria ou ele é disponível? Sim, nosso trabalho ele é bem personalizado. Fico muito feliz em dizer assim, que a gente tem uma carteira de cliente por indicação, então isso fortalece muito esse retorno, esse feedback positivo do nosso trabalho. Então, assim, a gente atende de grandes, médias e pequenas empresas, né? No caso, fazendas, né? Empresas fazendas, né? Empresas fazendas. E aí a gente fica disponível, Fabiano, para atender, para entender, fazer essa visita, ou mesmo receber esse pecuarista ou esse agricultor, para a gente escutar ele, né? E dali dessa conversa a gente já sai ali com muitas boas ideias, com plano de ação. E talvez se eu sentir assim, olha, eu posso te ajudar nesse pedaço, mas o plano ele é bem maior e eu te acompanho durante a execução de toda a reestruturação do seu negócio, da sua fazenda, da sua equipe, né? Então, trazer essa regra, esse profissionalismo te dá uma leveza, porque não é mais uma escolha pessoal, é profissional.
E muitas vezes você tem dificuldade com pessoas que você tem mais vínculo ali na fazenda. Seja um funcionário que é muito antigo, um funcionário que você herdou do seu pai. Um funcionário que você herdou do seu pai, né? Seja um familiar, um primo. E aí você realmente precisa desse olhar profissional e imparcial para te ajudar a conduzir a tomar essa decisão. Então estamos abertos aqui para atendê-los, né? Laís, quando a pauta é boa, o tempo voa. Né? A gente já está quase indo para o encerramento, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Onde que o pessoal te acha, além aqui do programa Agro Rentável? Quais são suas redes sociais que o pessoal pode clicar lá e falar assim, eu quero falar com a Laís? Laís do Agro no Instagram, né? E nós temos o site que é conduzirpessoas.com.br. Lá você pode clicar e já vai sair lá no WhatsApp direto para mim. Ou também pelo meu contato, 62 99901 3778. Pessoal, eu não comentei com vocês aqui, o tempo também já não deu, né? Mas um trabalho que a Laís faz também é na escolha do novo funcionário. Ou seja, como é que funcionava o nosso negócio antes? Era assim, precisamos então de um gerente de área X. Quem que está disponível? Ah, o João. Talvez o João não tenha expertise nenhuma daquilo, mas se você perguntar para o João se ele dá conta, o João vai falar que dá. E aí, pela velocidade e o não profissionalismo de você querer contratar uma pessoa logo, você põe o João você ali. Coloca lá, e né? quanto tempo você vai gastar para descobrir que o João não era a pessoa ideal, ou talvez o João tinha que ser colocado em outra área? Quanto que isso vai te trazer de prejuízo? Então é muito importante, pessoal, eu venho falando muito, porque se a gente for medir valores, Laís, uma fazenda hoje, ela vale 2, 3, 10, 100, 200 milhões. Verdade. E muitas vezes a pessoa tem um comércio na cidade que vale 10% daquilo e lá no comércio da cidade ele contrata uma profissional como a Laís, mas lá na fazenda ele acha que porque a vida inteira não foi assim, ele não deve. Pessoal, as fazendas hoje, a gente sempre tem falado, tem que ser tratadas como um negócio, não funciona mais você ir eventualmente, né, nos finais de semana, tem que estar em cima porque é muito valor, muito patrimônio parado ali esperando um bom resultado, principalmente financeiro. Então, a pauta boa, o tempo voa. Quero agradecer mais uma vez a gente estar aqui. Vamos para o nosso almoço daqui a pouquinho. Se possível, comer um churrasco de boi para ajudar no consumo. Bom domingo a todos, pessoal. Até o próximo domingo estaremos com vocês aqui novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.